Muito bem, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Deus abençoe esse dia na sua vida, abençoe sua família, abençoe sua casa. É o primeiro dia da semana, né? O primeiro dia dessa semana, 21 de fevereiro. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo nessa live, seja bem-vindo nessa live. Antes de a gente iniciar, vai convidando alguém para estar com a gente aqui, vai convidando, manda um aviãozinho, quem está no Instagram, né, aquela asinha delta, manda para alguém, ao menos umas 20 ou 30 pessoas aí que você conheça, que vai ser bom. Nós vamos hoje aprender mais um pouco dos conselhos da palavra de Deus, dos conselhos divinos, tá? Antes eu queria só comunicar uma coisa, uma novidade boa, muito boa. Dia 1º a 4 de março, nós vamos ter uma escola, um seminário online gratuito sobre finanças, tá? Dia 1º a 4, são 4 dias, 1, 2, 3 e 4 de março. E nós vamos ensinar, o seminário vai se chamar Construindo Riquezas sobre a Rocha, tá? Essa rocha aqui é sobre Jesus, construindo riquezas sobre a rocha, tá? Vai ser muito bom. As aulas vão estar dia 1, 2, 3 e 4, tá? Então guarda essa data, às 22 horas nós vamos ter essa escola, 22 horas sempre, 1, 2, 3 e 4, 4 aulas, né? 3 aulas serão de conteúdo que eu vou falar, a outra aula, a quarta aula vai ser um resumo dos conteúdos e nós vamos ter uma interação. Nós vamos abrir, você vai perguntar, nós vamos responder, vai ser assim maravilhoso. 1, 2, 3 e 4, sempre às 22 horas, construindo riquezas sobre a rocha. Já vai avisando alguém, já vai comunicando. Depois nós vamos abrir grupos de WhatsApp aí para você fazer parte disso, para receber os links, para acessar, tudo certinho, tá bom? Então já vai marcando aí, já vai falando para as pessoas. 1, 2, 3 e 4 de março, às 22 horas, nós vamos ter esse seminário sobre finanças, né? Construindo riqueza sobre a rocha, tá bom? Totalmente online, gratuito. Depois, quando ele encerra, nós já vamos abrir um curso, então pago, tá? Aí se você quiser, você pode participar disso. Hoje é 21 de fevereiro, nosso 21º conselho, tá bom? Então vamos lá. O texto que eu quero ler é Provérbios 17, 16. E o título do conselho de hoje é: sem sabedoria o dinheiro não tem valor. Sem sabedoria o dinheiro não tem valor. Diz assim na palavra de Deus: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter a sabedoria? Deixa eu fazer uma introdução aqui para a gente entender alguma coisa. O dinheiro, ele é referência para dar valor às coisas. Então todas as coisas têm um preço. Tudo que é vendável tem um preço, seja maior ou menor. Então o dinheiro, ele é uma referência para dar valor às coisas. Agora a gente precisa entender uma coisa. Deus não é comprável, não por dinheiro. Agora, Deus, ele serve de referência para dar valor a você. Dinheiro serve para dar valor às coisas. Deus é a referência, assim como o dinheiro é referência para valorizar as coisas. Deus, ele é uma referência na sua vida para dar o seu valor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, Deus em Cristo Jesus, ele pagou o preço mais alto por você. Então, nunca se compare a nada nessa vida. Não tem comparação. Não tem como você se comparar a nada nesse mundo. Nada, nada, porque Jesus não morreu para comprar, para pagar coisas para você. Jesus morreu por você. Você é o valor total de uma redenção em Cristo Jesus. Então, nunca compare status financeiro com referência a Deus. Dinheiro são questões
são facilitadores, riquezas são meios, mas a gente precisa ter bem certo no coração isso. Deus não se compra com nenhum valor, não se negocia com nenhum valor, porque Deus também não negocia você. Então a gente tem que partir desse princípio aí. Agora, a Bíblia aqui está recomendando que a gente tem que ter sabedoria, para não ser tolo, né? De que serve o dinheiro na mão do tolo? Ele serve para nada, serve para nenhum propósito bom, não serve para nenhum propósito bom. Agora, a sabedoria, quando a gente busca ela, e eu queria aqui te dar um conselho para você ler o livro de Provérbios. Ao menos leia o livro de Provérbios, são 31 capítulos, é tão rápido, é tão bonito, é tão ensinador, é tão revolucionário, é tão contemporâneo, que quando você está lendo o livro de Provérbios, você vai ver que muitas coisas que você errou na vida é porque você não tinha lido ali. Se você tivesse visto a luz daquele assunto, você não tinha entrado em tanta furada na vida. Então o livro de Provérbios, ele é o livro da sabedoria. Assim como o Apocalipse é um livro de revelação e todo crente deveria ler, porque tem uma bênção especial em quem lê o livro de Apocalipse, também existe ambiente de sabedoria quem lê o livro de Provérbios. Então fica aqui o meu conselho: se esforce, leia um capítulo por dia, deixa a Bíblia do lado da sua cama antes de você dormir, ou você acordando. Começa a ler o livro de Provérbios, são 10 minutos por dia só, 10 minutos por dia que você vai ler, nem isso, você lê um capítulo. São 31 capítulos de tanto ensinamento, de tanta instrução, de tanta sabedoria que vai encher o seu coração, vai tirar todos aqueles ambientes sujos que o mundo ensina, de incredulidade, de notícias ruins, vai ser colocado a palavra de Deus para encher seu coração de sabedoria. E aí Provérbios 3:13 diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. É interessante que a palavra feliz aqui é a palavra que quer dizer, é a mesma palavra que no texto, tanto no hebraico quanto no grego, que se traduz para as palavras que você vai encontrar: feliz, bem-aventurado, próspero, bem-sucedido. Toda essa palavra ela vai se originar exatamente dessa estrutura. Então quando a Bíblia diz aqui que feliz, como é feliz o homem que acha sabedoria, Deus está dizendo assim: aquele que acha sabedoria, ele é abençoado por completo. Porque a palavra, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra no hebraico quer dizer da raiz da palavra shalem, ou seja, paz, que quer dizer cheio de paz, feliz, bem-sucedido, bem-aventurado. Então, no grego, essa palavra é eirene, que quer dizer também Deus te abençoando por completo. Então, quando a Bíblia diz que feliz é a pessoa que acha sabedoria, é a capacidade de Deus abençoar você por completo. É como você vai se mover em relação a finanças. No Salmos capítulo 1, no versículo iniciando, ele vai dizer assim, bem-aventurado, que é a mesma coisa, bem-sucedido, feliz, cheio de paz, ou seja, abençoado por completo será aquele que não ouvir o conselho do ímpio, nem se deter no seu caminho, nem se assentar na roda dos escarnecedores. São 3 conselhos que Deus diz para você não fazer. Tá? Você não deve ouvir o conselho dos ímpios, se mover nele, não se deter nesse caminho, nesse conselho, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Tá? Então essas 3 coisas você não pode fazer. Aonde está o conselho dos ímpios? Em tudo aquilo que não é a palavra de Deus.
Quanto tempo você gasta de informação, por exemplo, com televisão, que te amedronta, que te joga uma estrutura errada, que te orientam mal sobre família, te orientam mal sobre finanças, te orientam mal sobre a moral. Todas essas questões, não pensa que Hollywood, onde é um dos corações da mente do inferno, vão produzir ensinamentos bons para você. Por trás de todo filme promovido de lá, tem um ensinamento para roubar sua concepção em relação a entendimentos de Deus. Então, quando você toda noite se submete a por 30, 40 minutos a um jornal que vai te jogar medo, que te vai jogar uma falsa instrução dentro do seu coração, ou que se você assiste aqueles programas, passa 1, 2, 3 horas dentro de programas que vão destruir a sua moral, destruir fundamentos que você tem para relacionamento com esposa, esposo, família. Então você está se enchendo de conselho dos ímpios. Deus diz que você não pode. Então conselho de ímpio é tudo aquilo que não é da palavra de Deus. Então, normalmente a gente vai colher aquilo que a gente se submete. E a Bíblia está aqui sendo claro. Você não deve se encher de conselho dos ímpios, nem se deter no seu caminho, nem se sentar na roda deles. Mas aí o versículo 3 vai dizer assim, versículo 2: antes vai ter o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Deus diz 3 coisas que você não pode fazer: não ouvir o conselho dos ímpios, não se deter nesse caminho, nem se assentar na roda deles. Antes ter o prazer da lei do Senhor, ou seja, ir para a palavra de Deus, para você ser abençoado, para você receber instruções do céu. Não pensa que a Bíblia é um livro antigo. Não tem nada mais atual, mais relevante na história da humanidade do que a Bíblia. Por tudo onde a humanidade vai passar, tanto nos seus erros quanto nos seus acertos, Deus já revelou na palavra. Então a Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é um livro contextual, né? Contemporâneo, super atualizado. E não só contemporâneo, ele é futurístico, porque ele fala sobre o futuro. Ninguém fala na história sobre o futuro como Deus. Deus ele sabe de todas as coisas. Então, é muito importante você não fazer 3 coisas, mas fazer uma. Quanto tempo? Aí é uma reflexão pessoal que a gente tem que fazer. Quanto tempo você passa por dia com a palavra de Deus? Quanto tempo você passa por dia com a palavra de Deus? Que tipo de ambiente de conhecimento tem enchido o seu coração? E que resultado isso produz? A gente tem que fazer, chegar que soma na nossa vida eu estou fazendo a respeito das finanças. Eu estou sendo tolo ou estou sendo sábio? O versículo 3 diz assim: ele é como árvore. Então, se você não se envolve com o conselho dos ímpios, mas se envolve com a palavra de Deus, a Bíblia diz que você será, ou essa pessoa será, como árvore plantada junto a ribeiros de água. E no tempo, na estação própria, dará o seu fruto. A água de Gênesis e Apocalipse, ela representa 2 coisas. Ela representa a palavra de Deus e o Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele que se envolve com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus, ele vai ter a sabedoria do Senhor. E as suas raízes não estão fundamentadas na economia do mundo, no modelo do mundo. Mesmo quando o mundo entra em crise, nós passamos por uma crise, estamos passando por uma crise, não só de ideologias, de ideias, de moral, mas estamos passando por uma crise financeira no mundo. Mas aí a Bíblia diz que nessa crise, nessa estação, você daria um fruto. Essa pessoa que se envolve com a palavra de Deus, na estação própria dará o seu fruto. Ou seja, mesmo na crise, você vai ser um vencedor. Mesmo na crise, você frutificará. Porque você está recebendo uma instrução que é maior do que o mundo, que é maior do que a crise. É interessante que a gente precisa fazer essa reflexão. A Bíblia diz que
tudo o que ele faz prosperará. Assim termina o versículo 3. Tudo que essa pessoa colocar a mão, tudo que ela fizer vai prosperar. E a gente precisa fazer essa análise. Você já parou para fazer uma análise pessoal? Por que nós não vamos bem em algumas áreas da nossa vida? Tem muita gente que às vezes não vai bem no casamento. Aí um marido culpa a esposa culpa o marido. Tem muita gente que não vai bem, ainda que os dois não estão certos. Não entenderam o projeto de casamento, não entenderam a ideia de Deus de casamento, não entenderam nada do que Deus projetou para dentro do casamento. Então, o casamento se tornou uma luta, um desafio. Em vez de produzir fruto, traz amargura, dor, sofrimento, porque também todo o ensinamento que eles têm é o que o mundo tem. Muitas pessoas não são bem-sucedidas nas suas finanças. São cristãos. Quantos cristãos são amassados, machucados, feridos nas finanças? Estão aí extremamente machucados por esquemas bancários, por esses sistemas do mundo que se tornaram escravizados disso, porque não aprenderam na palavra. A palavra diz que aquele que toma emprestado é escravo do que empresta. Então, se ele tivesse ouvido a palavra de Deus, ele começaria a juntar para emprestar, para se tornar senhor e não escravo. Então, na verdade, a gente precisa fazer reflexões para ter mudanças. Se você fazer as mesmas coisas que você fez até o dia de hoje, como que você espera resultados diferentes? Resultados diferentes vêm por mudanças, projeções de mudança. Mudanças no âmbito de sabedoria, de se envolver com a palavra de Deus. Uma das primeiras coisas que eu fiz em 2020, quando começou a crise financeira, eu falei para minha esposa, eu vou jejuar de televisão, não vou mais mexer com televisão. Eu tinha tempo, eu parei de pregar, não tinha mais convites para pregar, eu poderia estar me enchendo de televisão. Tem tantas séries da Netflix, tanta coisa para você assistir, programações de mais de 1000 canais aí, 24 horas por dia. Mas eu falei, eu vou buscar um lugar em Deus, eu vou buscar uma estratégia em Deus, eu vou buscar uma sabedoria em Deus, para que nesse tempo seja um tempo de prosperidade. E para a honra e glória do Senhor, 2020 foi o ano que nós mais fomos abençoados financeiramente. Foi o ano que Deus mais construiu coisas no nosso ministério. Foi o tempo que mais recursos entrou, mais milagres aconteceram. Tem coisas que não tem como explicar. Então, a gente precisa fazer reflexões. Se eu não estou dando certo em alguma área nas minhas finanças, então eu preciso de mudança, eu preciso parar, estruturar a minha vida segundo o conselho de Deus. E é muito importante isso, muito importante isso. A Bíblia diz, o texto de hoje, né, ao menos o conselho de hoje é: sem sabedoria o dinheiro não tem valor. Ah, pastor, mas eu tenho pouco dinheiro. Não importa, ele tem um valor de referência de qualquer coisa. Eu nunca vou esquecer os meus filhos, quando eles cresceram na sua adolescência e juventude nos Estados Unidos. A gente sempre teve, de 1997 até hoje, 2 residências nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas principalmente no tempo da escola deles. Então, criança não sabe o valor das coisas. E meus filhos ganhavam dinheiro pro lanche, a mesada. E eles, nos Estados Unidos, têm muita moeda, assim, para tudo eles te dão moeda, centavos. E a moeda de centavos, um penny, que é uma moedinha marronzinha, pequenininha. Ela em si, só ela não tem valor nenhum, aparentemente. E os meus filhos pegavam todos aqueles penny e jogavam assim, né? Já dentro dos bolsos das calças, enfim. Para eles não tinha valor. Mas a minha esposa pegou um cofre, um cofrinho de plástico assim, e começou a jogar tudo eles lá.
E chegou um dia que tinha muita moeda lá, a questão já estava assim, na casa dos milhares. E aí precisou de um dinheiro para comprar alguma coisa para fazer uma refeição. E naquele momento não tinha um outro dinheiro. O que tinha era aquele ajuntamento de coisas que as crianças não davam valor, mas que ela juntou, então eles construíram um valor. E a minha esposa conta isso, que aí ela comprou, eu não lembro bem o que ela comprou, mas o que ela queria alcançar, ela comprou. Então, tem coisas que às vezes as pessoas pensam que não tem valor, mas tem. O pouquinho que Deus colocou na sua mão, você tem que ser sábio para administrar isso. Porque tem pessoas que pensam, não, só vou administrar quando eu tiver muito. Não, você tem que administrar quando tiver o pouquinho. Se Deus colocou R$1 na sua mão, seja um bom administrador, não seja tolo. De um em um, você vai juntar muitos reais. De um a um, você vai construir talvez um sistema financeiro de aposentadoria, um sistema financeiro para a sua vida. Mas é importante você saber dar valor. Tem gente que não dá valor. A gente precisa dar valor nas questões, principalmente pedindo sabedoria a Deus. É interessante que a Bíblia diz sobre a história de Salomão, né? Salomão é uma das histórias mais bonitas na Bíblia. Quando Davi, o seu pai, transferiu a unção de rei, né? A responsabilidade de rei, ele era um moço novo ainda. Davi era um homem experiente que de um pastor de ovelhas se tornou um general no exército, conquistador, valente. Começou a construir toda uma história de entendimento para proteger Israel, para pastorear Israel. E quando Davi passou esse reinado para Salomão, Davi era um homem experiente. Salomão era um moço novo. E aí há uma história na Bíblia, né? Uma história não, o registro na palavra de Deus, que Salomão ele não sabia como conduzir a nação de Israel. E ele então pede para Deus sabedoria. Ele não foi buscar o conselho no mundo, ele foi pedir para Deus, Deus, me dá sabedoria para me administrar esse povo. E a Bíblia diz que nesse pedido de Salomão, Deus disse assim, porque me pediu sabedoria, isso também eu vou te dar, mas vou te dar muito mais, vou te dar honra, fama e vou te dar riquezas. Deus estava dizendo assim que a sabedoria seria o motivo dele entrar nesses lugares. E a Bíblia daí conta a história que Salomão ele construiu de tudo que você possa imaginar de riqueza montanhas. Ele diz que de prata, de ouro, de pedras preciosas, tudo ele construiu os montes. Mas que isso não era o mais importante. O mais importante, ele termina descrevendo aos Eclesiastes, né, a carta do pregador a Eclesiastes, dizendo assim, o mais importante é amar Deus e temê-lo e obedecer os seus mandamentos. Então é interessante que Salomão não foi tolo, ele foi sábio. As pessoas do mundo se acercavam para ouvir a sua sabedoria. Mas essa sabedoria tornou Salomão, em tudo que Deus colocou de riqueza, ele construiu montanhas. Então é muito importante a gente entender isso. Fica aqui o conselho de hoje, do dia de hoje, o 21º conselho. Busque sabedoria para você ser um bom administrador das riquezas, mesmo que forem poucas. Entenda o valor. Entenda o valor, porque qualquer valor que Deus colocar é uma referência em relação ao valor das coisas. Então, seja um bom administrador, não seja tolo, mas seja sábio. Se envolva com a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus encher seu coração e você vai ser um grande administrador, um homem ou uma mulher abençoado de Deus, construindo riquezas que vão promover meios facilitadores para abençoar a sua vida, a sua casa, o seu chamado, no nome bendito de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar agora, então pedir que Deus abençoe. Eu vou orar por suas finanças, nós estamos nessa jornada. Hoje é o 21º dia, Deus vai fazer um milagre com você. Encha seu coração de sabedoria do céu e Deus vai preencher a sua vida com milagres financeiros. Então vamos orar ao Senhor.
Pai querido, nós te damos o louvor, abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas, de cada um desses irmãos aí, no nome bendito de Jesus. Eu oro agora sobre as finanças, mas oramos agora sobre o coração dos teus filhos, para que eles possam se envolver com finanças, para que eles possam se envolver também com a sabedoria do céu. Coloque paixão pela palavra de Deus, para que eles possam se apaixonar pela palavra de Deus, ouvir os conselhos que o Senhor tem a esse respeito. Que eles possam ser homens e mulheres sábios. Eu oro, rogando sabedoria sobre os seus filhos, para que isso produza milagre nas suas empresas, nos seus empregos, aqueles que têm situação financeira, que estão dependendo de venda, de patrimônio que às vezes está parado, não se realiza a venda, não se realiza a compra que eles querem fazer. Enfim, Deus, aqueles que têm um milagre a ser recebido, na sua aposentadoria está parado, processos na justiça estão parados, heranças estão paradas na justiça. Nós liberamos isso no nome de Jesus hoje, no nome bendito de Jesus eu libero. Eu abençoo suas finanças, abençoo o seu emprego, que uma porta de emprego se abra, você que precisa do seu primeiro emprego, que está buscando, no nome de Jesus, que seja uma bênção de Deus para a sua vida. Nós abençoamos os seus sonhos, você que tem empresa, que quer abrir novas empresas, que tem sonho para isso, que Deus te dê sabedoria, que as portas se abram no nome bendito de Jesus. Eu te abençoo no nome bendito de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu oro também por aqueles que precisam de um milagre físico. Eu oro por sua coluna, oro por seus ossos, oro por seus nervos, oro por sua carne, oro por cada pedaço do seu corpo que precisa de saúde. No nome de Jesus, nós falamos artrite, reumatismo, dores, infecções, doenças de pele, alergias. Nós falamos, saia dessas pessoas agora, no nome bendito de Jesus. Aqueles que estão orando por gente que está na UTI, que estão presos em leitos de enfermidade, sejam livres agora. Você que vai fazer uma operação, que Deus use os médicos, que tudo corra bem, no nome bendito de Jesus. Eu te abençoo agora, no nome bendito de Jesus. Você vai falar amém, amém e amém. Muito bom. Estamos aí entrando no final. E hoje eu queria te recomendar um livro. Tá? Queria te recomendar um livro. Esse livro aqui, ó, Restituição. Como você entender que pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, Deus pode levar você a restituir, trazer de volta tudo aquilo que você perdeu no âmbito moral, no âmbito espiritual e no âmbito financeiro. Se você teve perdas financeiras, você pensa em eu perdi, não. Deus pode restituir. Lembra da história de Jó? Deus restitui tudo para ele e o dobro. E Jó termina, ele é o homem mais rico da terra quando começa a sua história. Depois ele se torna o homem mais pobre da terra, e quando Deus restituiu, ele se torna então 2 vezes mais rico do que ele era antes. Esse livro é muito bom mesmo. Você pode pedir ele aí no nosso site, o Márcio vai colocar aí, né, Márcio? irineugruber.com.br, tem frete grátis para todo. Esse é um livro que você poderia comprar para dar de presente para pessoas. Se você sabe, alguém que precisa ser restituído na área emocional, na área espiritual, na área financeira, é um livraço. Restituição, encontrando os valores perdidos, tá bom? Então entra aí no site e você faça o pedido desse livro, tá bom? Tem frete grátis para todo o Brasil. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira, ou seja, amanhã, nós estamos aqui de novo numa live sobre conselhos financeiros. Deus abençoe, um bom final de semana, um bom dia para você. Em nome de Jesus, amém e amém.